Olá vocês, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um texto bíblico e hoje nós vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 10, que diz o seguinte: Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Texto profundo, tira os nossos méritos próprios, no sentido de ter alguma coisa para comover a Deus, para Ele dever alguma coisa a gente. Esse texto tira toda a vanglória. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para assim agora andarmos nas boas obras que ele preparou. Então, gente, as boas obras, elas são expressão do nosso novo nascimento, que Deus criou para que andássemos nela. As boas obras são para glorificar o nome do Senhor e não para ganhar salvação. É porque nós ganhamos. Então, tentar fazer boas obras para ganhar o reino de Deus, seja dando ofertas enormes, hercúleas, seja fazendo coisas tremendas para ganhar o favor de Deus, isso não funciona. Porque a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé no Filho deles, na morte substitutiva dele, na dupla imputação. Ele imputa a justiça dele conquistada na cruz em nós, e nós imputamos a ele todas as nossas iniquidades, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então não há méritos, mas é a doutrina da supererrogação, ou supererogationes em latim. Ela diz que não, que o ser humano pratica boas obras e quando ele faz o excedente, ela fica para a igreja, ela fica como bônus. Isso foi um problema muito sério. Por quê? Porque ela começa ali na patrística, Tertuliano, chega em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino elabora, dizendo que tanto a santificação, o ascetismo, o celibato, tudo isso conta como ponto para o crente e especificamente para a igreja. Queridos, isso é algo tremendamente refutável, porque quando chegam os reformadores, Lutero, Calvino, refuta profundamente essa doutrina. Eles dizem o seguinte: não pode. Justamente esse texto aqui, ele é frontal, não há méritos, é pela graça. Aliás, todo o Evangelho mostra isso. Quando nós olhamos de maneira direta para aquilo que eles ensinam, eles dizem o seguinte, que aquela parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas, ele encontrou aquele homem jogado na estrada, ele leva para a hospedaria e diz o seguinte: se gastar alguma coisa aí para cuidar dele, coloca na minha conta. Ele fez mais do que lhe era devido. Essa é a ideia de se fazer... Meu Deus do céu, se Deus fosse cobrar de nós a perfeição, as nossas boas obras de maneira ampla e perfeita, nenhum de nós sobraríamos. Nossas obras só são aceitas no Senhor em Cristo, por causa de Cristo. As nossas boas obras, olha, sabe o que a palavra do Senhor diz lá em Isaías sobre a nossa justiça? Ela diz que a nossa justiça, ela é trapo de imundície. Ela, não tem nenhum mérito. Por quê? Por causa do pecado que está em nós. O pecado mancha qualquer boa obra que nós fizermos. É o orgulho, é a vanglória, é o querer ser visto pelas pessoas. Não é para a glória de Deus. E mesmo quando assim quando assim o é, se Deus for levar em conta a plenitude dessa boa obra, ele vai encontrar mancha, porque somos pecadores, porque nós somos restaurados pela graça do Senhor. Então, queridos, é algo necessário a gente olhar para dentro de nós e ver se não há um pouquinho de supererrogação, essa ideia de méritos, que eu trabalho na igreja e Deus tem que me dar, que eu tenho o meu valor para Deus, de que o Senhor precisa me recompensar, senão eu rasgo a Bíblia. Deus me deve, eu sou tão bom. Paulo gastando e se deixando, sendo gasto e se deixando gastar. Ele com espinho na carne, Deus o sabe qual é. Vai a Deus e diz: Senhor,
Olha, por 3 vezes ele roga para ele tirar esse espinho na carne dele. E o que o pai fala? Paulo, a minha graça te basta. A graça é do início ao fim. Somos salvos pela graça e caminhamos pela graça. É graça sobre graça. Dependemos da graça do Senhor para viver. Tudo que fazemos é pela graça do Senhor. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que a gente merece quando a gente erra. E graça é Deus nos dar aquilo que também não merecemos. Ok? Ele dá pelo seu favor. Isso é algo que a gente precisa entender. Porque vai chegar um dia que a gente vai entrar na presença de Deus e vamos dizer para Ele o seguinte: Senhor, eu não fiz mais do que a minha obrigação, sou servo inútil. Essa ideia de que nada pode comprar o favor de Deus, a não ser quando nós olhamos para a cruz, quando olhamos para Jesus, e é embasado no que Ele fez, que é baseado naquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, que chegamos na sala do trono, pela graça, pelo vivo e novo caminho do Senhor. Diz aí embaixo, escreve aí, você já foi tentado a dizer para Deus o seguinte: eu tenho feito o meu melhor, eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho andado na tua palavra, Senhor, tu tem que me dar aquilo, tu tem que me fazer aquilo outro. Será que você vive pela graça ou pelos seus méritos? Diz aí, escreve aí. Deus abençoe vocês.